Olá, meus irmãos, a paz para todos. Aqui é Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Voz que Edifica. Que bom que você está aqui mais uma vez. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho que é muito importante para todos nós. Todos nós que queremos ser pessoas melhores, que queremos ajudar o próximo, que queremos uma vida melhor para todos. Digo isto porque no tempo em que nós vivemos, as aparências importam e muito. Mas isso não é apenas uma questão dos tempos atuais. A aparência sempre importou em todas as outras épocas. O ser humano sempre quis se mostrar, se apresentar, ou esteticamente, pela sua forma de se vestir, ou através das suas ações, quem ele é, né? O seu status, dependendo da sua profissão, ou dependendo do seu cargo eclesiástico. O homem sempre quis se apresentar como alguém que impõe respeito ou que apresenta qualidades, né? Apresenta bons adjetivos. Só que a gente precisa entender que a nossa vida ela é muito mais do que aparência. A nossa vida ela tem que ser essência. E a nossa essência vale muito mais do que qualquer amostra que você possa dar para as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Lá atrás, na época de Jesus, havia os fariseus. Fariseus, eles eram um grupo dos religiosos judaicos que conheciam muito bem a Torá, que tinham uma boa interpretação da Torá. Inclusive, muitos dos pensamentos, né, dos fariseus, da teologia dos fariseus, elas eram também divididas por Jesus. Jesus ele não era contra o que os fariseus eles falavam. O problema de Jesus com os fariseus estava justamente nessa questão, que é a aparência. Eles se aparentavam ser zelosos pela lei, zelosos pela palavra. Eles aparentavam ser pessoas que queriam mostrar, né, ter um aspecto de santidade muito grande. E até certo ponto isso era muito interessante, porque é muito bom que você apresente-se, né, no meio do mundo em que você vive como uma pessoa zelosa, uma pessoa realmente que transmite bons valores. O problema é que mais a fundo, se a gente for pesquisar sobre os fariseus, pelo menos na época de Jesus, muitos deles cobravam para fazer orações. Muitos deles se consideravam superiores aos demais por conta do seu aspecto. Desculpa o barulho aí. Por conta do seu aspecto de santidade, muitos deles se consideravam melhores do que os demais. E isso ia exatamente contra tudo aquilo que Deus vem apresentar na sua palavra. E é por isso que Jesus muitas vezes batia de frente com os fariseus. Porque ele entendia que a essência do homem ela tem que ser muito mais do que o que está do lado de fora. Não estou dizendo com isso que o que está do lado de fora não interessa, não importa. Pelo contrário, a gente vai ver também que na Bíblia é muito importante que o que está fora é um reflexo, digamos assim, daquilo que está do que está dentro do ser humano. Então, antes das pessoas que vão ver esse vídeo achar que porque o que importa é o coração, na verdade nós temos que parar para analisar melhor, né, essa visão do que o que importa é o coração. Porque o coração, até a Bíblia diz, né, a boca fala que o coração está cheio, ou seja, a transformação ela tem que começar no interior e ela aparece no exterior. Quando existe uma mudança de verdade no seu interior, o seu exterior ele apresenta isso, ele mostra isso. Agora, voltando aos fariseus, o grande problema deles é que eles estavam muito preocupados com o exterior. E às vezes o seu interior estava corrompido pela soberba, pela arrogância, pela altivez. Então não adiantava nada usar becas lindas, ter uma oratória maravilhosa, fazer orações lindas, rezas maravilhosas, se por dentro, em seu interior, o coração já estava corrompido. A sua vida espiritual já estava corrompida há muito tempo. Por isso que é muito importante que a gente venha entender que, sim, a gente precisa entender que o exterior ele tem que apresentar para o mundo a santidade de Deus. Mas o interior precisa estar mudado.
E aí vem a grande questão que eu queria falar aqui nesse vídeo, que é a questão da religiosidade. Hoje, talvez você não possa ser um fariseu, talvez você não possa estar naquele tempo, nos tempos bíblicos, onde Jesus ele batia de frente com os fariseus por conta dessa questão. Mas muitos de nós, às vezes, o farisaísmo que a gente vive hoje por meio da religiosidade faz exatamente o que os fariseus faziam lá atrás. As pessoas hoje se preocupam, se arrumam para ir à igreja, para ouvir o pastor pregar, querem botar a sua melhor roupa, as mulheres também querem se vestir bem. Só que não adianta só ter uma religiosidade se por dentro as suas ações com os demais, com o teu próximo, não transmite essa religiosidade que de fato tem que existir, que é o amor de Deus. Tiago vai dizer que a religião verdadeira é, no contexto que ele disse, por conta dessa necessidade, né, era ajudar os órfãos e as viúvas. Hoje, de repente, você não precisa ajudar viúvas, mas você ainda pode ajudar órfãos, pessoas necessitadas, pessoas carentes. É amar ao próximo como a ti mesmo, que é aquela grande máxima de Jesus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa entender que a religiosidade, sem essa mudança interna, de nada tem proveito. Não se adianta de nada. Por isso, eu quero convidar você, no dia de hoje, a ter esse entendimento, a ter essa compreensão. Você precisa ter uma mudança interna para que o seu exterior ele possa emanar a graça de Deus sobre a vida daqueles que estão à sua volta. Não estou dizendo aqui que não é importante você ir para a igreja, não estou dizendo aqui que não é importante você aparentar uma vida de santidade, até mesmo por meio das suas vestimentas. Inclusive, vou fazer aqui um vídeo falando sobre isso e fique tranquilo que em momento nenhum eu vou estar aqui falando sobre usos e costumes, né, que é uma coisa muito comum das Assembleias de Deus e outras igrejas. Eu quero, à luz da Bíblia, apresentar isso. Então, grave essa palavra. Por isso, guarde essa palavra no seu coração. Antes de você querer viver uma religiosidade, né, ser um religioso, para que você não viva uma religiosidade vazia, procure viver uma essência que emane a graça de Deus. Porque aí sim, você vai fazer diferença na sua família, na sua casa, aonde você estiver, na sua escola, no seu trabalho. Você vai carregar, assim como a Arca da Aliança carregava a presença de Deus, você também vai carregar, você vai levar a graça de Deus, a presença de Deus para onde você passar. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, fique na paz.